Olá, saudações indígenas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelas curtidas. Muita gente já estão deixando o seu estado de clandestino e de dedo seco. Conto com você. Hoje, a nossa reflexão será sobre a religião das sociedades indígenas do São Francisco. Ou seja, nós falaremos hoje sobre a religião dos povos indígenas que ocuparam e ocupam o São Francisco no seu grande território. E assim nós começamos dizendo que os missionários da época chegaram a algumas conclusões baseadas na tese de Gandavo, que dizia que os indígenas viviam sem Deus, sem rei e sem lei. A fé não passava de crendice sem sentido. Ora, se os povos indígenas aqui não gozavam de uma divindade da qual que eles imaginavam, eles se enganaram, porque no decorrer da experiência eles viram que os indígenas tinham sim divindades, tinham organização, tinham aquele que governava e tinha também as suas divindades. Frei Bernardo de Nantes acreditava que os indígenas acreditavam que não precisavam prestar conta das suas ações, dos seus atos a ninguém. Ou seja, viviam em plena liberdade e harmonia com a natureza e com as suas divindades. Ou seja, o Frei pensava que eles não pensavam no dia do amanhã e que as suas divindades não eram punitivas como as quais que eles agora apresentavam aos povos indígenas. Na visão de Frei Bernardo de Nantes, os indígenas não tinham uma forma de culto organizado, não tinham locais nem altares para as celebrações litúrgicas. Não tinham também a prática de sacrifícios. Aqui nós estamos pensando que tipo de sacrifício que o Frei pensava. Logicamente, ele como cristão, ele estava pensando já no sacrifício que Cristo fez por todos aqueles que acreditam no cristianismo. Que o Cristo se ofereceu em uma cruz em expiação dos pecados de todos aqueles que acreditam. Então assim nós vimos que na visão de Frei Bernardo de Nantes, os indígenas não tinham uma forma de culto organizada para cultuar as suas divindades. O Frei pensa a partir da cultura dele e não da cultura dos povos indígenas. Ou seja, o Frei tem um pensamento eurocêntrico que colocava a cultura dos demais como sendo uma cultura de baixo valor ou nenhum valor. Porque ele via a cultura do outro a partir da cultura europeia. Ou seja, não havia cultura fora da cultura dos europeus. E assim, então, nós vemos que o Frei possuía um pensamento eurocêntrico e não permitia que ele olhasse para a cultura dos povos indígenas a partir da cultura dos indígenas, mas sim, ele via a cultura dos povos indígenas e a religião a partir dele. E assim nós vemos que nenhuma sociedade pode ver a cultura do outro
na sua ótica, ou seja, não podemos olhar a cultura do outro a partir da nossa cultura, porque assim nós estamos agindo com preconceito. O Frei Bernardo afirma que havia vestígios de culto atribuído a divindades imaginárias. Esse culto era ridículo e vergonhoso. Aí, mais uma vez, nós vemos que a ótica do Frei era apenas uma visão eurocêntrica. Era incapaz de olhar o outro a partir da cultura própria. Na realidade, os selvagens estavam bem longe de ter uma religião que criasse mártires. O padre Manuel da Nóbrega dizia que os indígenas não tinham um Deus pelo qual se sentisse disposto a morrer. Essa nota nós encontramos nos livros Os Capuchinhos Franceses, volume 1, na página 139. Claro que eles estão pensando aqui na ótica do cristianismo e não na ótica dos povos indígenas, porque eles têm esse conhecimento que Jesus morreu na cruz para salvar a todo aquele que crê. Não foi fácil convencer os indígenas a abandonar suas crenças, a abraçar uma nova crença, nesse caso, o cristianismo, que acredita que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Sendo assim, é possível compreender a afirmação que eles não estavam dispostos a fazer sacrifícios algum. Os povos indígenas viviam na sua plena liberdade e harmonia. Não estavam voltados para a divindade que o pudesse punir a eles. Os missionários viram que eles e os colonos também não encontraram nas ações dos povos indígenas nenhuma forma de feitiçaria ou magia. Compreendemos que eles, então, aqui começavam a perceber que eles tinham uma visão bem diferente da dos povos europeus, e eles queriam encontrar alguma coisa nesse sentido. Magia e feitiçaria não encontraram nos povos indígenas. Os indígenas foram forçados a abandonar suas crenças para abraçar algo desconhecido. Se antes eles não tinham uma divindade punitiva, agora, ao abraçar o cristianismo, vão abraçar também uma moral rígida, uma moral punitiva, uma moral que condena também os povos indígenas. Os missionários esqueciam de apresentar um Jesus misericordioso, um Jesus bondoso, um Jesus acolhedor, um Jesus próximo à humanidade, a ponto de entregar a sua vida para salvar a vida também de todo aquele que acredita. Então, é muito importante percebermos aqui que os missionários queriam de todas as formas empurrar de goela abaixo a sua fé e punia os povos indígenas, e eles buscavam também alguma coisa que pudesse incriminar, como magia e feitiçaria. Não encontraram nos povos indígenas. Por isso que eles falam que eles não tinham, os missionários, não tinham aí uma fé, uma religião. Enganaram-se, porque os povos indígenas, eles tinham e ainda têm a sua fé, que está baseada no cuidado, no respeito à natureza. Você gostou? Eu também gostei. Não esqueça de curtir o nosso canal. Não esqueça de divulgar. Não esqueça de se inscrever. Não seja dedo seco. Não seja clandestino aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.